Bom dia, amores! Vamos lá começar a nossa quarta-feira, né? Desejar uma ótima quarta-feira pra gente. E na nossa aula de ciências de hoje, nós vamos falar sobre o solo, tá? O solo, tipos de solo, conhecer um pouquinho sobre o solo, tá certo? Então vamos lá começar. Então vamos lá, ó. Solo. O solo é a camada mais superficial, mais externa da crosta terrestre, né? É composta por sais minerais dissolvidos, seres vivos e rochas em decomposição. A composição do solo. A proporção de cada um dos componentes do solo pode variar de um solo para o outro e pode variar só sazonalmente, com os períodos de maior ou menor precipitação. Em termos médios, podem ser encontrados nas seguintes proporções: 45% de elementos minerais, 25% de ar 25% de água e 5% de matéria orgânica. Agora vamos conhecer os tipos de solo, que são arenoso, argiloso, umífero e calcário. Vamos começar pelo solo arenoso, formado por grande quantidade de areia, muito leve e permeável. Não serve para a agricultura. Aqui, ó. E temos aqui também o solo argiloso, que é formado por argila. Esta retém muita água, encharcando o solo e tornando impermeável. Muito difícil de trabalhar, abrindo fendas quando ele seca. Ou seja, o solo arenoso, né, é aquela areia que os pedreiros, né, ou até o papai mesmo usa para fazer casa ou para botar em canteiros. E o argiloso é aquela nossa argila que o pessoal faz obra de arte com ela. E vamos ver mais um pouquinho sobre o nosso solo argiloso. Viu? Ó, o solo argiloso contém mais de 30% de argila. A argila é formada por grãos menores que os da areia. Esses grãos estão bem ligados entre si, retendo água e sais minerais em quantidade necessária para a fertilidade do solo e o crescimento das plantas. Se o solo tiver muita argila, pode ficar encharcado, cheio de poças após a chuva. A água em excesso dos poros do solo compromete a circulação do ar e o desenvolvimento da planta. Tá aqui, ó, outro exemplo de solo argiloso. Agora, o solo mífero, que é o solo de humus. É o solo que contém aproximadamente 10% de humo. É arejado e permeável e fértil para a vida vegetal. Ou seja, esse solo mífero é o solo próprio para plantio, tá? Para a agricultura. O humo se forma para acumulação e decomposição de restos de origem animal e vegetal. A matéria orgânica é formada por suas raízes, galhos, folhas de frutas, detritos de vegetais e produtores de origem animal. O humo é arejado, fofo e permeável, tanto para que a água o atravesse como para reter parte dela, ou seja, ele tem as duas funções, né? Ele retém o líquido que não é mais próprio para a planta e, do mesmo jeito, ele dá o líquido que é próprio para a planta, né? Para ela crescer saudável, com suas vitaminas. Então, ó, essa é uma das funções do solo umífero. E agora o solo calcário. A quantidade de calcário nesse tipo de solo é maior que a dos outros solos. Desse tipo de solo é retirado um pó branco ou amarelado, que pode ser utilizado na fertilização dos solos em determinadas a agricultura e a pecuária. Esse solo também fornece a matéria-prima para a fabricação de cal e de cimento. Cal, né? E cimento que a gente usa na casa da gente, né? É aquele pó branquinho que a gente pinta a casa da gente. Aquele é o cal. E cimento é aquele que a gente faz conserto nas paredes, né? A gente constrói casa com ele, que é aquela massa cinza que fica entre os tijolos. Tá certo, meus amores? Esse é o solo calcário. Pausa. E agora vamos ver um pouquinho da erosão do solo. O que será que é a erosão? A erosão é a destruição do solo e das rochas e seu transporte em geral, feito pela água da chuva, pelo vento ou ainda pela ação do gelo, quando este atua expandindo o material no qual se infiltra a água antes da sua solidificação. A erosão destrói as estruturas areias, argelas e humus,
que compõem o solo, sendo essas transportadas para as partes mais baixas do solo, dos relevos em geral, assoerando o curso de água. A erosão é um problema muito sério, devendo ser adaptada a práticas de conservação de solo para minimizar o problema. A erosão é a destruição do solo devido a muitos agentes. Vamos conhecer um desses agentes que pode causar erosão no nosso solo. O primeiro, a erosão por gravidade. Consiste no movimento de rochas e sedimentos, montanhas abaixo, principalmente devido à forma da gravidade, tá? Dependendo das rochas, elas causam a erosão da terra. Então, por exemplo, um terremoto, quando as rochas se movem, não é um terremoto, as rochas saem do lugar, isso causa o desgaste do solo, causa a erosão da gravidade. A erosão pluvial é provocada pela retirada de material da parte superficial do solo pelas águas da chuva. Quando as chuvas levam o solo, como quem mora assim, né? A gente vê muitas vezes na chuva, aquela chuva forte mesmo, as pedras indo embora na água, né? Quem mora assim em ruas que não são calçadas ou conhece os lugares, a gente chega a ver, quando para de chover, o solo fica cheio mostrando as pedras, né? Às vezes ficam as crateras. Isso é causado pela erosão pluvial, que é das águas. A eólica ocorre quando o vento transporta partículas diminutas que se chocam contra as rochas e se dividem em mais partículas que chocam contra outras rochas. Podem ser vistas nos desertos, na forma de dunas e de montanhas retangulares ou também em zonas relativamente secas, como temos aqui o deserto, aqui, dunas. Isso aqui foi feito pela ação do vento, quando eles destroem o solo, levam as partículas embora. E erosão marinha é um longo processo de atrito da água no mar com as rochas que acham cedendo, transformando-se em grãos. Esse trabalho consiste e atua sobre o litoral, transformando os relevos em planícies. Ou seja, quando a gente vai para a praia, né, e tem aqueles arrecifes, tem as pedras, ali, quando a água bate com muita força, destrói as pedras. Então, ele também, dependendo, né, da força da água, pode acabar com os calçadões, a água da praia, tá? E também muitas vezes trai coisa, né? Traem coisas para o solo que também degradam o nosso solo, tá certo? E também, o que pode destruir o nosso solo? Queimadas irregulares, tá? Deixa eu ver o que mais. O desmatamento, né? Quando a gente tira as plantas dos seus lugares corretos. Isso também pode prejudicar muito o nosso solo. Então, devemos preservar também o nosso solo, tá certo? E nossa atividade. Tipos de solo. Numere a segunda coluna de acordo com a primeira. Onde for solo umífero, você vai botar 1. Onde for solo argiloso, você vai colocar 2. Onde for solo calcário, 3. E onde for solo arenoso, 4, tá bom? Os solos são resultados da decomposição de rochas, tá bom, meus amores? Essa foi a nossa aula de hoje. Beijão e até a nossa próxima aula.